Aí só pode contar bem no registrado, a gente põe declaro aberto. Ok. Podemos? Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta à emenda à Constituição número 170-A, da senhora Andréa Zito e outros, e que dá nova redação ao inciso 1º do artigo da 40 da Constituição Federal para garantir proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Encontram-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 4ª reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Peço que dispense a leitura, senhor presidente. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado Marçal. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Expedientes. Ofício número 72 de 2014, do deputado João Giabe, encaminhando sugestão de redação do artigo 3º da PEC. Informo que cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do relator. Ofício número 12 de 2014, de 25 de fevereiro, dos senhores João Evangelista e João Batista, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, solicitando que a Federação seja ouvida em audiência pública na comissão. Ofício número 49, de 2014, de 25 de fevereiro, da liderança do PCdoB, indicando as deputadas João Moraes e Jandira Fegali como titular e suplente, respectivamente, desta comissão. A ordem do dia propõe a seguinte pauta: audiência pública e apreciação de requerimentos. Daremos início à audiência pública da comissão convocada em atendimento aos requerimentos números 2 de 2014, de autoria do deputado Marçal Filho, e 4 de 2014, do deputado Policarpo, com os seguintes palestrantes, a quem convido a tomar lugar à mesa. Senhora Cíntia Beltrão, diretora de Políticas de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor, representando a senhora Miriam Belchior, ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Também convido a tomar lugar à mesa a senhora Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Também convido para fazer parte à mesa o senhor Edson Guilherme Halbert, presidente do Instituto MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos e Aposentados e Pensionistas, representando também o senhor Nilton Rodrigues, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. Ok. Então, convido a senhora Verônica Maria Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, ANASPS, representando o senhor Alexandre Barreto Lisboa, presidente. Solicito a gentileza e compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição e dos debates, conforme as seguintes orientações. O tempo concedido a cada palestrante será de 15 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, não podendo haver apartes.
Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. As perguntas serão feitas ao final da última palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, formulados no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo. Aos deputados são facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência. Convido a senhora Cíntia Beltrão, diretora das Políticas de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor, representando a senhora Miriam Belchior, ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a proferir a sua palestra. Boa tarde a todos. Bem, dentro do que me coube, a gente debateu um pouco sobre a questão da aposentadoria por invalidez, com vistas à alteração por emenda constitucional do nosso texto da Carta Magna. Então, um dos pontos que a gente queria trazer um pouco é que como é que funciona hoje, né, a questão da aposentadoria por invalidez. Ela ocorre de forma proporcional, né, isso, ou de forma integral. Ocorre quando o servidor, mesmo não tendo completado a forma proporcional, o período legal para requerer aposentadoria, ele for declarado incapaz. De que forma? Mediante a composição de uma junta médica oficial, incapaz de quê? De continuar exercendo as atribuições para o cargo a qual encontra-se investido. E os proventos, eles ocorrem proporcionais ao tempo de contribuição, com exceções. E quais são essas exceções? Se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Essa é a redação do inciso 1 do artigo 40. Por outro lado, regulamentando a Constituição, o artigo 186 da 8.112 vem trazer a gente o seguinte, que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, integrais. E nos demais casos, de forma proporcional. E aí, nós temos uma lei que enumera quais são as doenças passíveis de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Que quais são hoje? O artigo 1º, que diz, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, entre outras. Né? Então, o que é que acontece? Hoje, a lei ela vem e traz o rol de doenças. Se a pessoa, por acaso, for declarada por junta médica oficial, incapacitada para a sua atividade laborativa, dentro das suas atribuições, não conseguiu uma readaptação e não estiver neste rol da lei esta doença, ela se aposenta, mas com os proventos proporcionais. Então, sempre de acordo com os estudos médicos e científicos, essa lei a gente atualiza para estar incorporando novos rolos. E o que é que a gente está fazendo hoje lá no departamento que cuida das políticas de saúde do servidor? E tem a parte de previdência. Nós estamos procedendo os estudos no seguinte caminho. Ora, se existe uma junta médica, constituída por médico, que declara que aquela pessoa está incapaz para o exercício das atribuições do cargo a que lhe foram confiados. Ela se afastou por 2 anos, né? Isso as licenças que tem antes dessa declaração. Tentou-se o Instituto da Readaptação. E o que é essa readaptação? É tentar alocar esse servidor com a mesma remuneração em outro cargo, com outras atribuições para que ele possa desempenhá-la. Essa ação também foi frustrada. A gente está estudando a importância de a gente entender o cabimento do provento integral. Quero deixar que isso está em estudo, desde que a junta médica assim declare. Então, assim, resumindo, o que é que o departamento hoje está na evolução desses estudos nesse sentido. Adoeceu, o servidor está cometido de uma doença, ele se afastou por junta, ficou afastado por um longo período que somou 2 anos. Volta para a nova junta confirma que ele não tem condição laborativa para aquelas atribuições do cargo a que ele prestou concurso e que encontra-se investido. Tenta-se proceder ao Instituto da Readaptação. Bem, tem outro cargo com a mesma remuneração que ele percebe, que ele possa estar desenvolvendo suas atribuições sem prejuízo ou agravamento de sua saúde? Tem? Ótimo, vamos tentar o Instituto da Readaptação. Não, os recursos humanos do órgão é que vai buscar essa readaptação. Não conseguiu esse outro cargo para readaptar, volta para a junta. A junta declarando o inválido, aí ele sairia com proventos integrais. Isso é a linha de estudo que nós estamos desenvolvendo no departamento, que vem ao encontro da proposta
de alteração da emenda no inciso 1, que propõe que a nova redação seria aposentadoria por invalidez permanente com os proventos integrais. Está independente de ter uma lei que taxe aquela ou outra doença. E a gente entende que realmente, para que isso possa vir a ser implementado, há necessidade de alteração da Constituição. Tá, esse é o que a gente tem desenvolvido, esses estudos ainda. Cíntia utilizou apenas 5 minutos do seu tempo. É suficiente? Eu só... Não, é que nós vamos ter um tempo para isso. Eu só queria, da minha parte do que eu entendi, a avaliação do médico é em cima de diagnóstico e não em cima da questão da lei. Diagnóstico da junta médica, a gente tem os processos, aí eu vou entrar um pouquinho na forma da perícia. Quando ele adoece, ele faz uma perícia médica. Permanecendo aquela doença, ele não havendo melhora, ele, depois de determinado tempo, ele é submetido a uma junta, ou seja, 3 profissionais médicos o avaliam. E esse relatório desse profissional médico, que na impossibilidade da readaptação para outro cargo, em outra atribuição, ele poderia vir a ser aposentado, alterando-se o texto constitucional com esse provento. É nesse sentido que a gente está promovendo os estudos, não mais ficando adstrito a uma lei que venha enumerar quais são as doenças passíveis de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Seria nesse sentido. Então, a lei ela perderia o seu efeito, não teria mais a necessidade de estar editando lei, atualizando, digamos assim, as morbidades para uma concessão de uma aposentadoria por invalidez. Quero destacar que isso aqui, a gente está promovendo estudos da viabilidade. Quais são os principais índices, os acometimentos, os CIDs, né, efeitos médicos, o classificam das doenças, a gente está avaliando essa questão para facilitar mais a vida do profissional médico, que é quem tem, sim, a legitimidade para dizer das condições de continuidade naquele trabalho e naquela função ao que o servidor foi investido. Agradeço a senhora Cíntia e passo a palavra à senhora Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, para a sua explanação. A senhora tem 15 minutos e prorrogável mais 5, se for necessário. Muito obrigada, senhor presidente, a quem eu cumprimento, extensivo a todos desta mesa. Senhoras e senhores deputados, minhas primeiras palavras são de agradecimento à deputada Andréia Zito e ao deputado Policarpo. A deputada Andréia pela iniciativa de apresentar a PEC 170, que corrige uma grande injustiça da reforma da Previdência. Ao deputado Policarpo pelo requerimento que proporcionou a presença do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho nesta audiência pública. Para nós, auditores fiscais do trabalho, aqui nesse ato representando o Sindicato Nacional, é sempre motivo de muita satisfação poder contribuir com esse parlamento num debate de tanta importância, especialmente se tratando de um tema que afeta a vida dos trabalhadores, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Esta audiência destina-se ao exame da proposta de emenda à Constituição 170 de 2012, que tem por finalidade garantir a integralidade da remuneração ao aposentado por invalidez permanente, independentemente da causa da invalidez, e assegurar a sua paridade. Pela regra atual, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, só tem direito à integralidade o aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A proposta visa complementar e aprimorar a emenda constitucional número 70,
também de autoria da deputada Andréa Zito, que modificou a base de cálculo e de reajustamento dos proventos das aposentadorias por invalidez. E isso apenas aqueles servidores que ingressaram no cargo até 31/12/2003 e que se incapacitaram depois dessa data. A PEC 170, ela ataca as causas do problema, pois propõe modificar o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 para eliminar a diferenciação do cálculo dos proventos das aposentadorias por invalidez permanente, deixando claro que todos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, caso venham a ser aposentados por invalidez permanente, terão direito a proventos integrais ou correspondente a 100% de sua última remuneração. A nosso ver, a PEC 170, portanto, corrige uma grande injustiça ao restabelecer a integralidade e paridade para os aposentados por invalidez permanente. Ao menos, em parte, para aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que foi quando foi publicada a emenda, promulgada a emenda 41. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho apoia a PEC 170 e propõe mais: que se garanta a paridade e integralidade não apenas dos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, mas alcance também os que assumiram cargos efetivos na administração pública até 5 de fevereiro de 2013, que é a data do início de funcionamento do FUNPRESP, ou da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, que é quando efetivamente o servidor deixa de contribuir e receber com base na totalidade de sua remuneração para o regime próprio. Senhores, nós entendemos, como auditores fiscais do trabalho que somos, encarregados de verificar, no decorrer da sua missão, na nossa missão, junto aos trabalhadores em geral, que as pessoas não sejam penalizadas porque adoeceram, porque foram vítimas de um acidente do trabalho. Ninguém tem culpa de se acidentar. Aliás, se a gente pudesse escolher, ninguém ficaria doente ou sofreria qualquer acidente. O que acontece hoje é que o servidor público, ele não pode se dar o luxo de adoecer. Porque quando ele se afastar por invalidez, ele vai sofrer um castigo terrível. Ele vai ter, no momento da sua vida, em que ele terá suas condições físicas reduzidas, quando ele mais vai precisar de assistência, ele não vai ter. Ele vai ter muito baixa. Ele vai ter que contar, muitas vezes, com o apoio dos seus familiares, amigos, quem sabe fazer até uma lista de contribuição, para poder dar conta de todas as despesas com as quais ele vai ter que arcar para cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Eu me lembro que há 10 anos atrás, 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram brutalmente executados no exercício da sua função, na chacina que ficou conhecida como chacina de Unai. Um deles, muito jovem, 40 e poucos anos, o mais novo deles, deixou uma menina de 4 anos, um menino de 10 anos. Ele ainda tinha pouco tempo no serviço público. Morreu servindo o Estado brasileiro. E a pensão
foi preciso fazer um grande esforço social para que a sua esposa recebesse uma pensão razoavelmente digna. O servidor público, ele tem que enfrentar diversos reveses, diversos ao longo da sua vida. Um público carente, exigente, que busca ali o tempo todo por uma prestação, um serviço público, e muitas vezes a estrutura do Estado não permite que isso seja concedido plenamente. Então, o servidor, ele fica no meio do fogo cruzado entre o poder público e o cidadão. E é nesse momento em que ele é extremamente exigido. Nós sabemos que existem inúmeras doenças hoje causadas justamente por esse novo fator de adoecimento chamado assédio moral. Nós temos muitos servidores públicos doentes, pela pressão, pela necessidade, pela urgência. E esse servidor público não pode sequer se dar o luxo de adoecer. O nosso apelo, senhores parlamentares, senhoras e senhores, é que, finalmente, seja possível votar a PEC 170, que a gente não precise fazer outra PEC para corrigir a PEC, que corrige a outra PEC. Afinal de contas, é preciso reconhecer que a doença, o acidente, pode vitimar todo e qualquer um de nós. E é nesse momento que a gente precisa do amparo. É para isso que nós contribuímos ao longo da nossa vida. Nosso apelo é para que a gente, o quanto antes, para que seja uma meta de curto prazo, que a gente consiga votar a PEC 170, para buscar redimir pelo menos um pouco do erro que foi cometido no passado, em que nós, servidores públicos, fomos castigados, na verdade. Foi um castigo quando nós não tivemos essa PEC aprovada na época adequada. Me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Obrigada. Agradeço a senhora Rosa Maria e passo a palavra ao senhor Edson Guilherme Halbert, presidente do Instituto Mossart, Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, representando também o senhor Nilton Rodrigues, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, para a sua exposição. 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado Alexandre Rosso, e pedir desculpas que eu tive que ser chamado, né, que eu estava conversando lá fora. Quero cumprimentar também o deputado Marçal Filho, relator nesta comissão, e presidente da nossa grande outra comissão, que tratou também da famosa PEC 555, que está vivíssima ainda nas nossas ações de trabalho aqui no Congresso Nacional. Quero cumprimentar, ela não está, embora não esteja presente, a deputada Andréa Zito, que teve essa iniciativa justa e humanitária, tal qual ocorreu com a proposta de emenda à Constituição número 170, que foi votada aqui no Congresso Nacional com uma destreza e rapidez nunca antes havida. E espero que esta, tanto na Câmara quanto no Senado, até sob aplausos e festas durante a própria votação, lá no plenário. E quero cumprimentar todos os presentes aqui, os deputados, o deputado Policarpo, que é um deputado do PT, mas é um deputado muito coerente com a própria história do PT. Isso eu quero ressaltar e dizer da relevância dessa circunstância. E assim nos dá uma confiança extraordinária também nas suas ações futuras aqui
e no plenário também em relação a essa matéria e também as demais matérias que dizem respeito a nós servidores públicos. E quero fazer minhas as palavras eu ia dizendo já a deputada Rosa, Maria Rosa, da presidente Rosa Maria lá do SINAIT. E ela praticamente já expôs tudo o que nós pensamos, até porque o MOSAP é formado pelas entidades. E como ela é integrante do MOSAP, ela praticamente já falou em meu nome, praticamente não, certamente já falou no meu nome e nós esposamos todas as afirmativas que ela aqui faz. De fato, e quero cumprimentar também a representante do governo, aqui presente também, que expôs de uma maneira muito sucinta como estão fazendo hoje, né? E entendi que pretendem fazer também daqui para frente, talvez até aceitando essas modificações. Isso para nós é fundamental, é importante. E eu quero dizer que o Congresso Nacional, ele terá que cumprir com a sua missão constitucional, mesmo que essa matéria, felizmente, não está entre as matérias da chamada pauta-bomba, ou seja, aquelas 29 questões que o governo não admite discutir porque pode aumentar despesas, etc. E, infelizmente, a PEC 555 já está em segundo lugar, em que pese não aumentar a despesa, mas apenas cobrar o que não é devido. Portanto, uma cobrança indevida, essa matéria não podia estar aqui. Isso não é dinheiro, não é despesa, e além de não ser despesa, não é dinheiro que é do governo, que vai para o superávit primário, portanto, para pagar a dívida externa ou a dívida, enfim. E dizer que o Congresso, que a Câmara, no meu entender e no nosso entender, e esposando mais do que o nosso entender, as palavras do ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, quando no Senado Federal, ele tendo dificuldade de fazer com que a matéria com relação à correção de dívidas dos estados e municípios fosse votada conforme tinha sido o acordo em dezembro, de repente a área econômica achou que não era o momento, dadas as circunstâncias externas. Mas aí ele foi muito enfático. Ele diz que é um projeto do governo, que está no Senado, e o Senado tem a autonomia, a responsabilidade e a soberania de votar. Isso quer dizer o quê? Que a Câmara e o Senado precisam resgatar aquela autonomia, aquela independência de poderes, precisam resgatar realmente com certas matérias. Porque nós não queremos entender que o Senado ou a Câmara só deva votar aquilo que o governo quer. Porque senador e deputado foram eleitos pelo povo. E em nome do povo que eles exercem o poder. E só em nome deles é que estão aqui também. Porque se não tivesse sido votado, aqui não estariam. E então eu quero fazer justiça ao ex-ministro, homem do PT histórico, e ministro do governo Lula. De uma certa forma, ele participou, inclusive, da votação em que instituiu a cobrança e precarizou paridade e até integralidade de vencimentos para muitas categorias. Então, o que eu quero expressar aqui é a esperança de que o governo faça também a sua parte dialogando. É verdade que nessa comissão está aqui uma representante do governo dialogando com a gente. Mas que o governo teria que dialogar muito mais com as entidades, pode ser até via Congresso, mas nunca excluindo as entidades, em certas questões, porque a PEC 555 simplesmente não é admitida. E tal qual a aposentadoria por invalidez permanente, que nós achamos justíssimo, e eu acho que nós devemos ser solidários, inclusive com o pedido do deputado José Genuíno, que pediu aposentadoria
por invalidez permanente aqui na casa. Então, eu acho que o governo, nesse caso, não vai poder negar. Vai negar logo para quem? Logo para o seu ex-presidente, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-líder do Partido dos Trabalhadores na casa, não vai negar. E assim como não vai negar, nós queríamos também que não negasse da mesma forma, porque a aposentadoria por invalidez permanente é justo que se ganhe, que essa pessoa possa auferir proventos integrais. Porque ele precisa, ele mesmo aposentado por invalidez permanente, ele tem que dar guarida a quem? Aos seus filhos, à sua família, porque afinal de contas ele se submeteu a um processo seletivo, através de edital, com todas as condições. E não decorreu da vontade dele em adquirir uma aposentadoria por invalidez permanente. Então, feito isso, e dito isso também, eu quero, em nome de todas as entidades, em nome de todos os servidores públicos, a nossa solidariedade nessa matéria, porque todo servidor público ativo, ele pode vir, de repente, ser um aposentado por invalidez permanente, ou então proporcional, como é hoje, em alguns casos, e nós achamos que isso é injusto, porque não dependeu dele. E em relação às outras matérias, a PEC 555 e tantas outras matérias, mas sobretudo a PEC 555, que não cria despesa para o governo, muito pelo contrário, ele nos subtrai dinheiro, nos subtrai de tudo aquilo que nós já pagamos e subtrai para sem causa para a gente, sem efeito para a gente. Causa tem, mas o efeito não vai se consumar para a gente, a não ser nós sermos solidários em pagar a dívida externa, né? Ou então, nós já estamos aceitando agora abrir mão da retroatividade, e isso nós consideramos que é um sacrifício que todo aposentado do Serviço Público Brasileiro já cumpriu durante 10 anos, e aí não há como um ou outro próximo do governo dizer que muitos não contribuíram. Todos já praticamente contribuíram, porque se algum não contribuiu, os que contribuíram sobre 35 anos estão, de uma certa forma, compensando quem não cumpriu, e, aliás, não foi por vontade própria, mas sim por uma questão da própria Constituinte de 88. Portanto, com essas palavras, eu quero me solidarizar, em nome de todos os servidores públicos brasileiros, em nome do nosso Sindilege, da ASA-CD, Associação dos Aposentados da Câmara, Associação de Aposentados do TCU, a Associação de Aposentados do Senado Federal e as associações todas que aqui estão, para nos solidarizarmos. E também nos solidarizarmos com os trabalhadores do regime geral, que também têm que ter o devido respeito quando se aposentam, mas sobretudo quando eles têm problemas dessa ordem de que tem que se aposentar por invalidez ou coisa que o valha. Que tenham o mesmo tratamento humanitário, justo, constitucional, e que qualquer governo, seja ele quem for, tem que respeitar a dignidade humana do ser humano que trabalhou para esse país, ajudou a construir esse país. Eram essas as minhas considerações, e assim eu atendo também a solicitação do meu amigo, deputado Marçal Filho, que, para não me estender demais, mas é a emoção da coisa, e é a verdade das coisas que às vezes faz a gente extrapolar. Então é nesse sentido, eu peço desculpa, inclusive, ao presidente da mesa, mas vamos aprovar essa PEC 170, vamos aprovar 555 e vamos dar o que é de direito a quem merece e a quem adquiriu esse direito. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Edson e passo a palavra à senhora Verônica Maria Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência
e da Seguridade Social. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar ao presidente da comissão, que é o deputado Alexandre Rosso, ao relator, que é o deputado Marçal Filho, e a deputada Andréa Zito, que teve a ideia, brilhante ideia, de nos proporcionar a PEC 170, tá? Em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo já falou um pouco sobre a questão e o assunto, eu apenas vou me posicionar como entidade, representando o presidente da associação, que é o doutor Alexandre Barreto Lisboa. Tá? Em primeiro lugar, fiquei feliz de saber que o governo, através do Departamento de Política de Saúde, tá? Aqui representada pela doutora Cíntia, já está estudando esta questão. Então, a partir do momento que está havendo um estudo do governo com relação a essa questão, me dá uma sensação de que alguma atitude vai ser tomada para beneficiar o servidor. Assim eu espero que isto ocorra. Já existe, inclusive, um processo que ela diz que vem da junta comercial para verificar a incapacidade, aquele afastamento por 24 meses, a readaptação, que é uma coisa difícil no serviço público, porque nós sabemos que as atribuições do cargo, elas são normalmente meio rígidas e não permite, às vezes, ocasiona desvio de função que impossibilita esta readaptação. É um problema da burocracia, do legalismo que existe no serviço público, que, embora tenha sido amenizada com os cargos amplos, ainda existe. Tá? Então, você tem que analisar atribuições. E nem sempre essas atribuições do cargo, que aí diz, o concurso é para o cargo, você pode desempenhar, tá, com determinado tipo de doença. Então, no final de contas, ela diz que tem uma junta declarando a invalidez. Todo mundo sabe que a doença, ela evolui, ela não é fixa. E a lei, às vezes, é lenta até para caracterizar uma doença. O que é invalidez? Se uma junta médica declara, depois de 24 meses, que a pessoa é inválida, ela tem que ser tratada como inválido. A doença é doença, tá? Por que eu tenho dois tipos de categoria de doença? Uma que eu dou provento proporcional e outra que eu dou provento, o governo paga provento integral. Doença é doença. Se tem uma junta médica que caracteriza o servidor como inválido, não tem mais o que questionar. Eu acho que está resolvido. É inválido? É inválido. Tá? Não tem como você trazer isto até para uma lei, porque a lei nem sempre caracteriza as novas doenças. A gente sabe que todo dia surgem novas doenças. É a evolução, tá, das doenças, ela é dinâmica. Ela não é matéria legalista. É um médico que tem que dizer se a pessoa é ou não incapaz. Outra coisa que eu queria deixar claro é que o servidor público, ele continua pagando a Previdência Social depois de aposentado. Tá? Então, nós todos que somos da ativa pagamos a Previdência Social. Depois nós continuamos a pagar a Previdência Social. E aí, quando a gente adoece, a gente não tem direito a um provento integral de acordo com aquela remuneração que você está recebendo naquele dia. E aí, quem que vai pagar? O hospital, os remédios, tá? Bancar a tua doença. O governo, tá? Os planos de saúde estão cada vez mais difíceis de atender determinadas questões de saúde, em particular. O governo tem dificuldade também de atender uma saúde com qualidade na população. Como é que vai ficar esse servidor? Sem recursos
para cuidar da doença que o incapacitou. Então, eu acho que isso daí é uma questão até de justiça. Garantir a paridade. Tá? Eu não estou pedindo provento integral no final da carreira. Eu estou pedindo o que ele recebe, o que ele ganha naquele dia. Se ele não puder ter isso, como é que ele vai se cuidar? Ele vai morrer. Quer dizer, nós estamos de acordo com esta PEC, tentando dar uma condição melhor de vida ao servidor que é inválido. Tá? Tratando todo mundo de maneira igualitária. Não tendo incapaz A, incapaz B. Todo mundo é incapaz. Quem é incapaz é incapaz. Então, eu gostaria que vocês, que são os deputados que estão aqui presentes, que representam o povo brasileiro, se compadeçam com essa situação e nos apoiem, a posição, apoiem a comissão, apoiem as entidades que estão aqui e apoiem o servidor público nessa batalha, que ela é justa, ela não é desigual, ao contrário, ela trata todo mundo doente de maneira igual. Doente é doente. E todos nós podemos ser doentes amanhã. Obrigada. Agradeço a senhora Verônica pela explanação. Terminadas as exposições inicialmente, vou conceder a palavra ao deputado Marçal Filho, relator, para suas considerações e perguntas aos convidados. Depois da palavra dada aos deputados, eu tenho 3 deputados inscritos aqui, o deputado Policarpo, o deputado Junge e o deputado Paulo Folleto do Espírito Santo. Os explanadores terão um tempo para suas exposições finais e aí fazer algum comentário em função daquilo que foi falado. Então, passo a palavra ao nosso relator, o deputado Marçal Filho. Meus cumprimentos ao presidente Alexandre Roso, cumprimentos a todos os colegas, senhores e senhoras parlamentares, meus cumprimentos aos convidados, o Edson, Verônica, a senhora Rosa. Quero fazer um questionamento a Cíntia, que me surpreendeu assim favoravelmente. Porque normalmente eu disse isso inclusive à ministra do Planejamento, a Miriam, que os governos, não é coisa desse governo, é coisa dos governos, nós temos a separação entre os ministérios dos mauzinhos e os ministérios dos bonzinhos. Os ministérios dos mauzinhos é da área econômica, aqueles que dizem não, 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 porque vai aumentar a despesa. E os bonzinhos são da área social, que são mais sensíveis às questões colocadas, principalmente aqui nessa casa, porque nós, enquanto parlamentares, é que representamos a população e sentimos todas as vicissitudes por que passam a população, categorias de trabalhadores, etc. O Leonardo esteve aqui representando o Ministério da Previdência Social, representando o ministro. E ele não foi tão bonzinho nas palavras como foi a Cíntia, que me deu uma grande esperança. Me parece que concordando plenamente com a proposta de emenda à Constituição apresentada aqui. Agora, o que eu queria saber da senhora é o seguinte: o governo então está concordando que o para trásmente e o para frentemente, antes de 2003, depois de 2003, seja do aposentado por invalidez de agora, seja de antes, seja o futuro, todos eles receberão integralmente? É isso que eu entendi? É para isso que está caminhando, e aí vai bem em acordo com o que nós aqui estamos propondo? O para trás e o para frente, nós ainda não chegamos nesse ponto. O que a gente está analisando é a legislação que existe hoje, como bem colocou a doutora Verônica, dependendo da doença declarada pela junta médica oficial por força de uma lei, ele desemboca num provento integral ou num proporcional.
Então, nós estamos nesse ponto, que é o inciso 1º, analisando este aspecto. Ora, se a junta é única, se os médicos têm autonomia para declarar por laudo da incapacidade laborativa daquele servidor para o desempenho de suas funções, frustrada a tentativa de uma readaptação, nós estamos analisando esse aspecto técnico ainda, prezado deputado. Não avançamos na questão da retroatividade, porque existem situações já constituídas, e não chegamos neste ponto ainda, estamos no cerne da questão. Qual que é? A aposentadoria por invalidez, por força de uma lei, que hoje ela existe por regulamentar um dispositivo constitucional, taxa aquelas doenças passíveis de aposentadoria integral e as demais ficam com proporcional. Então, é nesse aspecto que a gente estamos debruçados nos estudos. Não avançamos ainda na questão da retroatividade, a que se refere, salvo engano, o parágrafo 2º da PEC. Porque a PEC é justamente para retirar a lista. Quer dizer, a partir do momento que existe a invalidez, não há que se falar em lista, mas se a doença é X ou Y. Há invalidez, foi constatada a invalidez, então, naturalmente, automaticamente, aquele servidor receberia integralmente. E é exatamente nesse aspecto, que é o inciso 1º, que ela subtrai a lista. Agora, o artigo 2º, ele vem tratar da retroatividade dos servidores que ingressaram até 31/12/2003. Nesse aspecto, ainda não nos debruçamos no estudo, até porque temos que verificar, sim, o impacto dessa medida na administração pública federal. Nós estamos no inciso 1, sim, por invalidez permanentes, com proventos integrais, nós estamos nesse ponto promovendo esse estudo. A retroatividade ainda não. Eu não tenho esse posicionamento do governo para trazer aqui. Eu queria também deixar um pouquinho, inserir as pessoas no contexto, porque esta é a segunda audiência pública. E eu já conversei com o relator, nós temos alguns problemas nesse ano em especial, por isso que nós estamos recebendo os requerimentos e temos uma preocupação também em relação à quantidade de entidades que querem se fazer representar aqui. E fico muito contente quando vejo uma entidade falando também por outra para que a gente possa ser econômicos, não na questão do debate, porque o debate é importante para a formulação do voto do nosso relator, aquilo que todos nós aqui estamos interessados. E nós estamos também interessados com a questão da cronologia do tempo, porque eu queria dizer para a senhora Cíntia que o que foi dito aqui na audiência anterior ficou para mim, como presidente, uma questão que me deixou muito preocupado, porque se as questões de lei, legislação, que pode parecer muitas vezes uma disputa entre governo, que é quem administra isto, mas ficou evidente para mim, e eu tenho certeza também para os meus colegas, que naquele ato aqui ficou uma confissão de uma incapacidade do governo de gerenciar esse processo todo, no sentido de que a lei ela é usada muitas vezes em favor de quem é o patrão e não a favor do funcionário público, porque me pareceu que hoje nós temos duas categorias. Lá atrás, aquele servidor que, pela fala dele aqui, parecia que simulava, né, a invalidez para ganhar os proventos, e agora, por força da forma como está escrita a lei, aquele servidor que hoje está trabalhando sem as condições de saúde, porque sabe que não pode se aposentar com proventos proporcionais. O que nós estamos fazendo aqui é corrigindo uma grande injustiça, e é isso que nós temos que admitir. Nós estamos aqui tentando corrigir uma injustiça, porque não é possível que alguém se aposente proporcional só porque não está numa lista. E a senhora disse assim, aqui eu anotei porque eu achei muito estranho, não, nós a cada vez como a medicina evolui, como aquela doença passa a ser não causar mais é assim que eu entendi, não causar mais a invalidez permanente, nós estamos editando leis, ou quer dizer, estamos encaminhando leis para esta casa, para que se façam as modificações. Eu quero dizer que também isso não é possível
Porque nós sabemos muito tempo quanto uma lei aqui dentro dessa casa tramita até que chegue e possa necessariamente se fazer valer. Bom, pode ser através de decreto? Pode. Mas aí imagine como é que é o servidor que está lá trabalhando de uma forma incapaz, muitas vezes, fica esperando uma edição de uma portaria ou que a lei seja modificada para poder ou não, se vai se aposentar ou se não vai se aposentar. Essa insatisfação e essa insegurança que nós temos no meio, todo mundo perde, inclusive o governo, que tem um servidor que muitas vezes não procura o serviço de saúde para não ser aposentado por invalidez, porque ele sabe que a doença que está tornando ele inválido não está no rol dessas doenças, então ele vai continuar trabalhando, se sacrificando e sacrificando o serviço público, porque ele não pode sobreviver com os proventos parciais. Quero passar a palavra aos deputados que estão inscritos aqui para as suas manifestações e quero lembrar também que, respondidas as perguntas, depois, no final, cada debatedor vai ter seu tempo para as suas considerações finais. Passo, então, a palavra ao deputado Policarpo. Senhor presidente, primeiro quero saudar a Vossa Excelência, saudar o nosso relator Marcel Filho, saudar os nossos debatedores, nossa presidente do SINAID, a Verônica, o Edson também, que é já um velho conhecido aqui na casa, saudar a Cíntia, saudar os demais parlamentares, os presentes aqui. Primeiro, acho que essa PEC é consenso entre nós, que ela corrige uma grande injustiça. Nós temos aí ainda aqui 2 requerimentos para aprovar também a inclusão de entidades, um deles, inclusive, é feito por Vossa Excelência, que trata também da Federação dos Servidores do Judiciário e do Ministério Público, que eu quero depois ver se a gente já aprova rapidamente, mas pedir também que a gente, com aquela preocupação que o senhor levantou, que a gente faça o mais rápido essas audiências, para a gente produzir aí o relatório do nosso, quer dizer, para ele produzir o relatório, na verdade, do nosso relator Marcel Filho, porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai superar o semestre e não vai ter condições de fazer justiça, né, corrigindo esse ponto este ano. Nós temos outros problemas, como a PEC 555, mas esse aqui, e o governo hoje, ali pelo menos é o posicionamento da Cíntia, que representa aqui o Ministério do Planejamento. Eu não sei ainda se é o posicionamento de todo o governo, porque tem os outros ministérios que geralmente precisam opinar, Casa Civil, Previdência, por aí vai, e sinaliza pelo menos o entendimento de corrigir a lista das doenças, né, na verdade, com invalidez permanente. Então isso já é um avanço dentro do que a gente tem até agora. Claro que a gente tem essa justiça, a gente corrigir, precisa corrigir por inteiro também, mas já é um avanço. Então acho que, queria até depois que a Cíntia falasse, se é um posicionamento só do Ministério do Planejamento, onde ela está, né, ou se já é um entendimento do próprio governo, que isso avança para esse ponto, e pedir que a gente tenha realmente mais, que a gente faça as próximas audiências, e depois o deputado Marcel Filho, claro, na medida que se tenha vontade, a gente produz esse relatório para a gente aprovar aqui e levar para o plenário o quanto antes, porque depois ainda tem um Senado e se a gente não fizer, a gente corre o risco de chegar ao período das eleições, né? Esse ano é um ano curto, estamos agora pela frente do Carnaval, depois temos Semana Santa, depois tem Copa do Mundo, depois tem eleições e quando olhou acabou o ano. Então, mas o relatório está em boas mãos, né? A presidência também, e a gente espera que a gente consiga agilizar. No mais, dizer que contem comigo nesta caminhada aí e que a gente possa realmente fazer justiça aprovando essa PEC o quanto antes. E, para finalizar, parabenizar a deputada Andréa Zito, né, que foi autora. Foi autora também da PEC 270, que não corrigiu por inteiro e que foi preciso fazer essa outra PEC para a gente fazer a correção necessária. Obrigado, senhor. O deputado Policarpo fez uma pergunta. Essa pergunta pode ser respondida depois nas considerações finais, sem nenhum problema. A minha fala, caro deputado, foi justamente nesse sentido. A gente recebe todo dia no gabinete um pedido de inclusão de uma entidade que representa os trabalhadores.
E eu, como presidente, não posso deixar de fazer esse encaminhamento. Mas fiz aqui um apelo público para que as entidades também pensem na questão do nosso calendário, que é uma preocupação de todos os deputados aqui. Eu sei que as entidades todas geralmente querem falar, até porque tem a questão também da categoria, né, trabalhar os seus aspectos e tal. Mas, no geral, o posicionamento é o mesmo. Então, que a gente pudesse até ver se tem mais alguma e, se for o caso, faz ou adenda a esses requerimentos, já inclui logo para as próximas, para a gente acabar com a questão das audiências e ir logo para o relatório. Claro que depende do nosso relator, que também tem que fazer essas articulações com o próprio governo, para a gente poder avançar. Então, passo a palavra agora ao deputado Junge Abi. Presidente Alexandre Russo, relator deputado Marçal Filho, parabenizá-los pela missão realmente de justiça que essa comissão especial tem a conduzir. Eu queria me posicionar, antes de mais nada, de que a justiça, como sempre ouvimos desde jovem, desde criança, não pode tardar. A justiça tem que ser célere. Caso contrário, a justiça acaba, inclusive, mesmo premiando, depois de uma certa época, praticamente não alcançando os injustiçados. Eu sou empresário rural, não sou servidor público, mas já fui vereador, fui prefeito da minha cidade, fui deputado estadual. Mas como empresário, aprendi com meu avô, com meu pai, atividade rural, de que o capital e trabalho tem que ser solidários. Nada produz efetivamente bem se nós não tivermos a concorrência das duas partes, com amizade, com solidariedade, com respeito, com reconhecimento e com senso de gratidão. Portanto, mesmo sendo um pequeno produtor da área de hortigranjeiros, na minha cidade de Mogi das Cruzes, isso aprendi com avô, pai e imigrantes. Até hoje eu sou um pequeno produtor. Porém, na nossa fazenda, pequenina assim, desde o tempo do meu avô, 1930, 1940, 1950, esse meu avô, imigrante japonês, construiu dentro da nossa propriedade escolas, armazéns e, inclusive, uma igreja católica, ele sendo um budista, porque se norteou efetivamente de que esse reconhecimento da parte do trabalho é fundamental para o êxito do binômio. Vim aqui, senhor presidente, sem nenhuma suspeição de ligação com as entidades que representam os servidores públicos, mas também os aposentados de uma forma geral da sociedade civil, pelo INSS. Coitados. Portanto, dentro de esse espírito de que nós tenhamos que realmente andar rápido, concordo plenamente com Vossa Excelência, se as representações dos servidores pudessem compatibilizar, para que não tenhamos aí várias entidades sendo aqui submetidas a uma audiência, porque sabemos perfeitamente da legitimidade, das falas da representação de vossas senhorias. Assim sendo, eu queria dizer, parabenizando a deputada Andréa Zito, que desde o instante que ela começou a trabalhar a PEC 270, até em função da rede social, que hoje é muito dinâmica, nós recebemos diariamente dezenas, para não dizer centenas, de pessoas extremamente preocupadas. Portanto, e uma das preocupações é, sim, a interpretação de um texto, inclusive, que muitas vezes algumas partes do governo possam ter um entendimento duvidoso. Daí a razão de eu ter tido a oportunidade de apresentar um ofício a Vossa Excelência, presidente, e o nosso querido relator, deputado Marçal Filho, já está a par, porque antes de começar essa reunião já conversei com Vossa Excelência também, para que o texto fique bem claro.
da paridade e da integralidade. E termino as minhas palavras dizendo que, mais uma vez, não sofro nenhuma suspeição de ordem eleitoral. Eu tenho 73 anos de idade, não tenho aposentadoria ainda, luto por uma aposentadoria pelo INSS, mas eu tenho certeza que cada vez mais, com a longevidade, nós temos que proteger as pessoas que, após a aposentadoria, queira ou não queira, alguns males aparecem. Imagine os aposentados com invalidez. O que gasta-se com medicamentos no Brasil é uma coisa medonha, é uma coisa trágica. Parabéns às senhoras e senhores que representam com dignidade os servidores públicos do Brasil inteiro. Se conseguirmos para o federal, as entes federativas, como estados e municípios, também haverão de compatibilizar essa missão que o senhor presidente está encabeçando nesse instante aqui na Câmara Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo. Senhor presidente Alexandre, Marçal, nosso relator, os nossos convidados que se apresentaram para a audiência hoje, sem ser repetitivo, essa questão previdenciária no Brasil passou a ser, pelo menos por divulgação de governo, um drama. E é um bom drama. Nossa população está vivendo mais, trabalhando mais. E acho que quando a gente consegue aumentar a vida e a qualidade de vida das pessoas, tempo de vida e a qualidade de vida das pessoas, significa que o país está caminhando para o equilíbrio social. Acho que para nossa, além do depoimento dos representantes de entidade, para o Ministério do Planejamento, a Cíntia, eu sou médico também, Cíntia, né? Já briguei muito, não com servidor público. Segunda-feira, no ambulatório do INPS, que o pessoal chama, no antigo INAMPS, né, para o atestado, né, aquela questão do atestado. Eu, às vezes, tinha coragem de argumentar, de dificultar o atestado que fosse prejudicar a empresa. Mas a gente via que nem sempre era assim. E, especificamente falando da questão do servidor público, nós temos alguns problemas no Brasil para resolver. Qualificação do servidor, salário, corporativismo das instituições, que não pode ser negado, né? Nós que somos, né, da categoria, eu sou servidor público afastado em função, licenciado em função do mandato. Mas o nosso sistema de avaliação, ele perdeu muita qualidade, o que gerou a normalidade. No regime geral da Previdência, principalmente. Na categoria de servidor, muito menos. Por isso é que eu entendo que a proposta da deputada Andréia vem primeiro na direção dos servidores, porque a gente convive com muito menos problemas na categoria do servidor público com esse problema. Mas, sem dúvida nenhuma, a profissionalização da avaliação, né, da gente poder fazer uma avaliação com qualidade, é o caminho que a gente leva. Não vejo na figura do servidor a vontade de parar de trabalhar, né? Forçar a barra para parar de trabalhar. É claro que o executivo nosso, em qualquer instância, quer seja municipal, estadual ou federal, ainda é o que paga um salário de menos volume financeiro. Quando você parte para salários legislativos e judiciários, a comparação a discrepância é muito grande. Mas mesmo assim, eu que convivo com servidores públicos a vida inteira, não percebo neles a vontade de, olha, eu quero ir embora do serviço, eu quero parar de trabalhar, a não ser que o ambiente seja muito ruim. Então, assim, fica a esperança de que na profissionalização da avaliação, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar de ter lista nenhuma, nós vamos ter servidor sem condição de trabalhar, cidadão sem condição de trabalhar, fechou o diagnóstico, fechou o relatório final, o laudo final, não tem condição de trabalhar, tem que ser aposentado.
Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que lutar por ele, na condição do servidor público, federal, municipal, estadual, na condição do cidadão brasileiro. Nós precisamos, né, precisamos. Muito disso veio da incompetência que a máquina pública ainda tem, de não conseguir coibir e combater fraudes, né? Assim, as fraudes talvez tenham sido o grande problema da gente começar a botar travas e dificultar os processos. Quando a gente se profissionalizar, diminuir as fraudes, acabar com as fraudes, qualificar a gestão, sem dúvida nenhuma nós vamos para a questão da legalidade de quem tem doença e não pode trabalhar, ser aposentado. Então fica só assim, não sendo repetitivo, na fala dos companheiros que me antecederam, a necessidade que nós temos de profissionalizar os nossos órgãos para que, agindo de forma mais profissional e científica, a gente diminua os problemas. Parabéns à condução do Alexandre e do Marçal aí, acho que a gente vai contribuir bastante. O último deputado inscrito é o deputado gaúcho Ronaldo Nogueira, do PTB. Obrigado, presidente, deputado Alexandre Rosso, que faz um brilhante trabalho representando o Rio Grande do Sul. Na forma que eu cumprimento o deputado, quero cumprimentar também o deputado relator, o deputado Marçal Filho. E, citando os dois, eu estou cumprimentando a todos os representantes de entidades e também representantes do governo que participa dessa audiência pública. Então, me parece que nós temos dois médicos aqui, nós temos o Rosso e o Folleto, que são médicos. Na proposta de emenda constitucional, eu acredito que a tipificação das doenças que pode levar à invalidez já estaria oferecendo alguns parâmetros de segurança, principalmente para o tomador de serviço, seja ele da esfera pública como da privada, até porque nós estamos tentando convencer o relator, eu sei que ele tem um coração bom, ele é sensível, no sentido de estender esse benefício também para os aposentados do regime geral da Previdência. Primeiro, nós precisamos ter uma concepção bem clara que nós não podemos utilizar como ferramenta ou remédio para nós exercermos a responsabilidade fiscal ou atingirmos o superávit no que diz respeito à gestão dos recursos públicos em cima de corte de benefício, principalmente para o aposentado que exerceu uma atividade e contribuiu por um determinado tempo. E no caso do servidor ou do trabalhador, que ele se torna servidor trabalhador, que se torna inválido, a invalidez ela não é um prêmio, né? Ninguém se torna inválido, ninguém busca a invalidez. A invalidez ela é uma consequência. E o Estado, quando ele tira as condições de rentabilidade normal desse trabalhador, quando ele se depara com aquela situação de vulnerabilidade em razão da sua saúde, sem esperança de retorno ao seu estado normal de saúde, aí ele sofre um corte lá nos seus vencimentos. Então, essa PEC ela vem fazer justiça, mesmo que nós reconheçamos que essa justiça ela vem tardiamente, mas é um momento adequado para nós estendermos isso para todos os brasileiros. Então, eu só quero aqui tributar o meu apoio e dizer que é um grande passo que o Estado brasileiro dá no que diz respeito a cuidar dos seus cidadãos. Seria essa a manifestação, presidente. Senhor presidente, se me permita o uso da palavra, antes dos convidados,
o deputado Ronaldo me falou do coração desse relator. Claro que a gente quer estender para o maior número de pessoas esta justiça, né? Não é nem esse benefício, mas essa justiça. Agora, nós temos experiências aqui dentro de comissões especiais, e o Edson estava lembrando da PEC 555, eu fui o presidente dessa PEC, e o relator era o deputado Luiz Alberto, do PT, e nós, com muita elegância e com toda a vênia, destituímos o Luiz Alberto da função de relator, o defenestramos do poder e colocamos o Arnaldo Faria de Sá e fizemos o que nós queríamos e almejávamos, estando ao lado dos servidores. Mas o que aconteceu? Depois disso, nada. Essa PEC 555, como o Edson falou, está entre aquelas que estão empoeiradas e cheias de teias de aranha, que não saem daí. Então, nós temos que conversar, claro, com a comissão ao longo do tempo, se é melhor uma boa briga, uma boa demanda, ou um acordo ruim, não aquele esperado, mas o possível para poder avançar um degrau. É isso que nós vamos conversar. Vou fazer o relatório de acordo com o que os colegas quiserem. E fatiando a justiça, né? Fazer a justiça então, de forma fatiada. Mas confesso que fiquei feliz aqui com as palavras da Cíntia, eu vou repetir, porque no caso da PEC 555 especificamente, nós não tínhamos nenhuma sinalização de acordo desde o início, e agora nós já estamos vendo que o governo está preocupado com isso, em fazer justiça neste caso. Então já nos dá uma luz, uma esperança de que nós possamos ser profícuos no nosso trabalho. Sim, sim. Mas, presidente, eu só quero fazer um registro aqui, por uma questão de justiça. Eu tenho a plena convicção e certeza que, se dependesse exclusivamente do deputado Marçal, esse benefício ele seria, ou essa justiça, ela seria estendida assim para todos os brasileiros. E eu também tenho a consciência que, para que tenha eficácia a proposta de emenda constitucional, ela precisa sim ser construída de uma forma acordada com o próprio governo, porque é o governo que vai promover a execução dessa ação de justiça. E eu tenho consciência disso, e eu tenho a plena certeza que, se dependesse exclusivamente da vontade do deputado Marçal, não teria dúvida nesse sentido, só para fazer justiça no conceito que nós temos do deputado. Mas só a título de esclarecimento, Ronaldo, nós temos que ser claros para aqueles que estão nos ouvindo e discutindo tudo isso. Esse é um assunto de interesse. Isso é claro, nós vemos a movimentação das redes sociais, o movimento que fazem todas as entidades que representam os trabalhadores, querendo participar desse debate, que nós estamos discutindo o inciso 1º do artigo 1º da Constituição. Então, não é possível, a partir disto, modificar toda a lei, inclusive para os trabalhadores, para não se criar expectativa em relação a isso e depois, com essa expectativa revertida ao contrário, ficasse alguma relação ao trabalho dessa comissão. Eu, como presidente, tenho que chamar a atenção dessas pessoas. Nós estamos trabalhando muito em cima desse assunto, para que as pessoas não sejam consideradas meio inválidas ou inválidas a partir de uma lista que, como foi dito aqui antes, é uma lista que ela se desatualiza tanto para um lado como para o outro. Então, que fique claro para as pessoas o que nós estamos aqui hoje debatendo nessa comissão especial é a nova redação ao inciso 1º do artigo 1º da Constituição, artigo 40 da Constituição. Isso precisa ser dito, porque senão nós criamos uma expectativa negativa. Ok. Agora, já agradecendo e muito as entidades que aqui representam, a nossa ministra representada aqui pela Cíntia,
Eu quero que vocês consigam, nesse tempo que tem para as exposições finais, responder os questionamentos dos meus colegas deputados e deputadas aqui, também em especial ao nosso relator, que fez alguns questionamentos na sua fala. Então, neste momento, nós vamos fazer pelo inverso. Quem falou por último, fala por primeiro agora nas exposições finais. Então, eu passo a palavra aos nossos palestrantes para as considerações finais. Fala primeiro a senhora Verônica Maria Monteiro, a vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social. Eu quero esclarecer um ponto. A nossa posição é a seguinte: não existe invalidez ou quase invalidez. Para mim não existe. A própria lei diz, ou você é inválido permanente, ou você é inválido temporariamente. Tá? A invalidez ela pode ser permanente ou pode ser temporária. Então, se essas são quase doenças, você podia ficar, ou quase invalidez, porque recebe proporcional, poderia ser transformado numa invalidez temporária, que a partir de tanto tempo a pessoa fizesse um novo exame para ver se ela ainda estava doente. Mas dizer provisório, receber remuneração proporcional, uns inválidos e o outro integral, isso não existe. Ou você é inválido, ou você não é inválido. E ser inválido, essa invalidez pode ser permanente ou temporária. Eu acho que é por aí que a gente tem que rever a nossa discussão, tá? Dessa relação de doenças, tá? Esse daqui é invalidez permanente. Tá? Essa daqui é invalidez temporária. Então, nós vamos, daqui a um período, rever essa situação desses inválidos, se eles continuam ou não inválidos, para a gente dar um definitivo, ou ver até a evolução do quadro de doença que está ocorrendo no país, porque muda, tá? Essa é a nossa posição. E eu acho que, eu quero esclarecer que o laudo médico para aposentadoria por invalidez não é de um médico, é no final, como a própria diretora de saúde diz, de uma junta médica. Se a gente não consegue confiar numa junta médica, que é de confiança, né? Pessoas de confiança do próprio governo, que vão dar o veredito final desta aposentadoria por invalidez, então, como é que nós vamos ficar? Então, eu só queria outra coisa que é o ponto fundamental. Data. Eu acho que doença não tem data. Benefício datado, doença não tem data. Ou você é doente, ou você não é. Por que eu vou privilegiar uns que até 2003 e outros não? Vamos analisar essa questão de data, porque data é meio complicado. Eu acho que retroativo, a gente pode abrir mão de retroativo. Por que não? Sabe? Desde que agora as pessoas passem a receber e sobreviver com dignidade. Eu acho que a gente tem que ser justo, não onerar tanto os cofres públicos, mas garantir a dignidade do servidor doente. É só isso. Servidor é cidadão. Passo a palavra para as considerações finais ao senhor Edson Guilherme Halbert. Apenas para dizer que nós concordamos com tudo que foi dito aqui, principalmente uma vez havendo aposentadoria por invalidez permanente, não se questiona mais nenhuma outra circunstância. Uma vez concedida, quem concede é o poder público, ou é o patrão, enfim, concedida tem que ser por aposentadoria absolutamente integral, sem qualquer outro tipo de consideração. Quanto a impacto financeiro, o impacto financeiro colocado diante de justiça, eu tenho a impressão que a justiça deve prevalecer. Porque se for analisar sobre impactos financeiros, é lógico, qualquer tipo de revisão
que vier a ser feita, provavelmente vai dar um impacto financeiro. Mas se houver essa compreensão, eu acho que está se cometendo de novo uma injustiça. Porque quando se faz ou doações, ou desonerações, ou portos lá não sei aonde, ninguém perguntou se houve ou não impacto financeiro. Aconteceu, está feito e pronto. Isso nós não podemos aceitar. E nenhum servidor público se sentiria com a sua dignidade mantida, se pensar sobre isso. Porque, afinal de contas, uma pessoa que trabalha e cumpre com as suas obrigações e vier a ser declarado aposentado por invalidez permanente, se caracterizado isso, não há mais que se discutir se tem que ser ou não. E a retroatividade, em certos casos é possível, mas em certos não. Então eu acho que o princípio geral tem que ser nada de pensar em impacto financeiro e corrigir as injustiças, porque essa PEC veio para corrigir. Daqui para frente é verdade, mas tem muitas injustiças que estão em voga, que já estão consolidadas, e injustiça, no meu entender, tem que ser corrigida a qualquer tempo. E quero parabenizar os parlamentares todos que aqui estão, os parlamentares gaúchos como eu também, caraziense e brisolista, antigamente, né? E dizer que nós, eu gostei muito do que o deputado Junge Abe falou. Nós temos que harmonizar o capital de trabalho. E o governo é patrão. Então ele tem que harmonizar também através de suas ações, através de suas interlocuções, no sentido positivo, em todas as matérias, e sobretudo nessas. Ora, nós já abrimos mão, na 555, apenas para exemplificar, nós abrimos mão já da retroatividade. Essa retroatividade a valores de hoje está em torno de 16 bilhões de reais. São 16 bilhões de reais que nós não devemos e estão já foram gastos no superávit primário, quem sabe já está até no porto lá de Venezuela, e não sei mais aonde, né? Então, nós não queremos fazer esse constrangimento ao governo, ter que nos devolver, pelo menos reconheça o princípio e daqui para frente vamos corrigir. Então, nesse caso, nós não estamos pedindo que se corrija essa injustiça passada. Nós estamos abrindo mão dessa, porque é possível. Mas para um invalidez permanente, esse não tem jeito. Esse precisa do dinheiro muito mais do que em outras circunstâncias. Assim como o funcionário público, o trabalhador brasileiro do regime geral, da mesma forma, precisa, merece e, por questão de dignidade, tem direito também a esse mesmo tratamento por parte do governo. E aí viria o fator previdenciário e outras matérias mais aí, que nós somos solidários a todos. Parabéns à comissão, espero que o governo venha dialogar, e é necessário que dialogue, e que esse ano eleitoral aproveite também para fazer algumas correções e talvez se penitenciar de algumas atitudes do passado. É isso que a gente espera, é isso que nós estamos aqui tratando. E concluindo, então, minhas palavras, dizendo que todos os brasileiros contribuíram com esse país, merecem a justiça que lhes é direito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Edson. Passo a palavra à senhora Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a essa comissão pela oportunidade, dizer que nós continuamos à disposição para discutir esse e outros assuntos que sejam do interesse da classe trabalhadora e dos servidores públicos.